A história desse lugar começa com a cachaça, bebida espirituosa profundamente enraizada na cultura brasileira. Antes de contarmos a história do Engenho Central, é fundamental destacar que a cachaça, surgida no início do século XVI, foi o primeiro destilado das Américas, precedendo a tequila mexicana, o rum carimbenho e o bourbon americano. Nascida da experiência portuguesa com a cana-de-açúcar e graças à mão de obra escravizada, a cachaça rapidamente se tornou uma bebida icônica, representando a essência da cultura popular e rural do Brasil. Ao longo dos séculos, superou proibições e se consolidou como um elemento vital de nossa cultura rural, a famosa cultura caipira, integrando e determinando a identidade nacional brasileira. Assim começa a história do imponente Engenho Central de Sertãozinho, erguido no século passado, por volta de 1906, em uma época em que o café reinava como a grande força econômica da região e do Brasil. Em meio à pujança cafeeira, um visionário se destacou: o imigrante alemão Francisco Schmidt, conhecido como o Rei do Café. Com uma ousadia que impactou de forma determinante a região nordeste do estado de São Paulo, Schmidt desafiou a tradição da cultura do café, construindo esse engenho para produzir açúcar e cachaça, tornando-se um marco histórico de inovação e prosperidade, que transformou a paisagem econômica e cultural da região. Hoje, essa linha de produção está parada. Silenciosa, não produz mais açúcar nem cachaça como produzia no começo do século passado. Mas se engana quem pensa que ela não é mais produtiva. Hoje, ela produz conhecimento. E este local dá espaço a um lugar mágico de aprendizagem chamado Museu da Cana. Uma das primeiras lavouras de que se tem registro nessa região foi iniciada por Alexandre Balbo aqui nesse lugar que se chamava Sítio Pocinhos. Foi uma propriedade, a primeira propriedade que ele comprou para produzir cana-de-açúcar e aguardente de cana. Aqui o Engenho Central, que na época era da família Schmidt, já fazia mais de 100 mil sacos. Quer dizer, era mais de 10 vezes maior do que a usina Santa Elisa. E a gente, quando criança, a gente vinha no Vassoural, vinha aqui em volta e via um esplendor. A gente, imaginam vocês que naquele tempo, nas cocheiras do Vassoural, tinha a fabricação de arreios. Os próprios arreios, freios dos animais, dos cavalos, eram fabricados na própria fazenda. Era um nível, uma tecnologia muito grande. Imaginar também o trem que vinha retirar o café, vinha retirar o açúcar na porta da usina e levar para Santos, a logística muito superior à logística que existe hoje. Em 1903, o Francisco Schmidt compra essa propriedade com esse pequeno engenho para implantar o que seria o Engenho Central. Uma indústria moderna para a época, com equipamentos modernos, sofisticados, importados, que produziriam açúcar e aguardente de cana. Em 2023, o Museu da Cana deu um passo criativo para preservar a rica história da Fazenda Engenho Central, reavivando a tradição da produção de cachaça, agora de forma artesanal. Com a inauguração do alambique do engenho, a cachaça voltou a ser produzida no local, entendida não apenas como uma bebida, mas como uma experiência histórica que celebra e fortalece o patrimônio cultural brasileiro. E você, sabe o que é cachaça?
Diego, eu tenho algumas curiosidades de cachaça, eu vou aproveitar esse momento para saber. Primeira delas é, qual a diferença entre cachaça e aguardente? Toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é uma cachaça. E para ser cachaça tem que ser produzida no Brasil de 38% a 48% de graduação alcoólica e do mosto fermentado de cana-de-açúcar. Cachaça é terroir Brasil, tá? Então para ser cachaça ela tem que ser produzida no Brasil. Nenhum outro país consegue fazer cachaça no mundo, só o Brasil. Cachaça, então, é nossa. É, a bebida nacional, exatamente. A nossa cachaça de cana-de-açúcar. Estamos chegando em Itirapuã, na fazenda Barra Grande, localizada no Nordeste paulista, onde, assim como no Engenho Central de Sertãozinho, história e cachaça são inseparáveis. Barra Grande, ela foi uma fazenda que sempre se destacou na região, desde lá atrás, quando eles começaram, por causa do uso da água como força motriz, né? Então isso é o que chama atenção na Barra Grande, ela ter várias estruturas que são movidas à água. O engenho da Barra Grande hoje é o único engenho que é movido por roda d'água do estado de São Paulo. É o mais antigo em funcionamento do estado e o único movido à roda d'água do estado. Coisa muito rara de se ver. No Brasil mesmo só tem funcionando e fazendo cachaça de forma legal. Aí são 2 engenhos que funcionam, hoje é o nosso e mais um. Então é uma coisa muito rara de se ver. E além do engenho movido à água, que na época esse engenho ele não fazia só cachaça, ele fazia melado, fazia rapadura, fazia açúcar mascavo. A Fazenda Barra Grande, com mais de 160 anos de tradição na produção de cachaça, entrelaça sua rica história com o Engenho Central de Sertãozinho, de 1906, e juntas, essas 2 referências históricas do interior de São Paulo unem passado e presente, preservando saberes e fazeres ancestrais na criação de cachaças únicas. Alguns anos atrás, o senhor Luiz Biagi me convidou para fazer um estudo lá na fazenda dele. Ele estava com a ideia de querer fazer um engenho para produção de cachaça lá na fazenda dele, na Fazenda Cravinhos. E eu tive lá, a gente teve várias reuniões, ele veio aqui na Barra Grande também, conheceu aqui a estrutura do engenho. Aí ele estava com interesse em fazer. E quando ele me mostrou na época, antes da inauguração do Museu da Cana, o Engenho Central, e me mostrou o projeto que existia. Na época estava em obras já, a Leila já estava trabalhando lá e estava todo esse processo para poder restaurar o Engenho Central para que virasse o museu, né? Quando ele me mostrou aquela estrutura que existia, que era da família deles, né, que começou em 1906 com o Francisco Schmidt, depois veio pro Maurílio Biagi, né, pai dele. E aí isso aí foi quando eu falei para ele, assim, Luiz, aqui é o lugar de ter um engenho. Esse lugar aqui, ele é muito mais, né, condiz muito mais com a estrutura, tem história. Na colaboração entre os 2 engenhos, nasceu a primeira versão da cachaça Engenho Central. A produção da cachaça ela é feita de uma forma só. A gente produz de uma única forma, a cachaça tem todo um critério, né, de produção artesanal e sustentável. A cana é cortada, moída em menos de 48 horas, a fermentação é toda feita com leveduras selvagens, que não tem adição química, não tem antibiótico, a gente não usa nada na fermentação. A destilação feita em alambiques de cobre, e a gente diferencia os rótulos uns dos outros pelo tipo de envelhecimento, pelo trabalho de acabamento final que é feito com cada cachaça, com cada rótulo. Então hoje aqui nós temos diversos rótulos, assim como tem do Engenho Central, que foi feito um blend exclusivo e que a gente acabou elaborando esse blend em função da cachaça Engenho Central. A gente chegou, né, quando teve a ideia de surgir essa junção dos 2, porque aqui
foi bacana? Engenho Central de 1906, primeira indústria sucrocoleira, né, do estado de São Paulo. Francisco Schmidt, uma figura notória, né, da região da Alta Mogiana, né. Essa junção do engenho mais antigo, né, da estrutura sucrocoleira mais antiga do estado de São Paulo, e a gente fazer uma cachaça no engenho que hoje é o engenho da Barra Grande, o mais antigo do estado, o único movido por roda d'água, né, fazer uma história linkada dos dois, fica uma coisa que, né, fica bem carregada de história. E como é que a gente sabe quando está tomando uma cachaça boa mesmo? A cachaça boa, para você tomar ela ou cristalina ou ela envelhecida, né? Que a cachaça pode ser prata ou envelhecida. Então aqui não passou por madeira e aqui passou por madeira. Ela tem que ter as lágrimas consistentes, ela não pode estar turva, ela tem que ser cristalina, tá? As lágrimas têm que descer lentamente na beirada do copo. E o aroma principal que você tem que ter da cachaça é a cana-de-açúcar, tá? Que você vai ter numa cachaça prata, porque ela não passou por madeira nenhum. Então ela não pode ter nenhum defeito sensorial, não pode arder, você sentir, nada disso, tá? Isso no nariz e depois em boca é o que você não pode ter também nenhuma queimação, assim. Ela, lógico, ela vai esquentar, porque toda bebida espirituosa, como cachaça, conhaque, tequila, ela tem o ataque alcoólico, né, que a gente chama. Então, é normal esquentar o seu corpo, mas ela não pode queimar, arder, jamais isso aí, tá? Porque senão ela foi feita de algum processo errado. E a cachaça ela pode ser tanto de alambique quanto de coluna, mas tem que ser produzida no Brasil. E para o envelhecimento de cachaça, a gente pode ter tanto em carvalho, que é madeira americana ou francesa, europeia, como a gente pode ter mais de 35 madeiras brasileiras para se envelhecer cachaça. Amburana, Freijó, Jequitibá, várias madeiras que a gente tem aí, Jequitibá rosa, né, pau-brasil, que é uma madeira em extinção, para você poder degustar. E a partir do momento você vai ver essa cachaça translúcida, tá? Então sempre tomar, apreciando muito bem, sempre com água, tá? Pãozinho, sempre se manter hidratado, é fundamental, beber com moderação. Tá, mas uma boa cachaça não vai te dar dor de cabeça, não vai ter nada disso, tá? Mas sempre com moderação. Esse é um fator principal para tomar uma cachaça. Uma boa cachaça desce fácil. A cachaça brasileira é hoje um produto premium de exportação, chegando em mais de 70 países, sendo utilizada pura ou em forma de coquetéis, como a caipirinha, um drink brasileiro que conquistou o mundo. Mas no interior de São Paulo tem um outro drink que por essas terras é tão famoso quanto a caipirinha. Este drink é o quentão. Na Fazenda Engenho Central, o quentão é tradição. Por meio do Museu da Cana, a história do antigo engenho é preservada junto com as memórias das pessoas que por lá passaram ao longo de mais de um século. Assim, as tradições centenárias continuam a ser vividas no local. Dona Nair é uma inspiração, que há mais de meio século mora na Vila da Fazenda com a sua família, mantendo viva a tradição de preparar quentão em todas as festas juninas que ainda acontecem no local, perpetuando um legado que pauta a identidade cultural do local. Aqui, que morava lá no teu chiminé, na Santa Lúcia. E lá era dos Versuti, né? E tinha usina lá onde tinha o chiminé. Era usina só de açúcar, não fazia álcool. Aí eles venderam, né? Aí a colônia era enorme. Começava lá no engenho, fazia o rodeio, assim, ia parar lá no situante. Aí o povo teve que ir saindo, levou um pouco de família para o Vassoural, um pouco para Santa Elísia, um pouco para Lagoa da Serra e um pouco aqui para o Central. Repartiu o povo, 67. Aí vim para cá, né? Aí era a colônia que subia aí e eu morava lá em cima. Aí foi o fiscal que morava aí, que era o administrador, era o Toninho Vanzella, né? Aí, antes disso, sempre fazia forró lá na casona, né? Mas não tinha o quentão. Era forró mesmo para pular, né? A única coisa que tinha, a Sueli, que a Genesi, que era trabalhar na enfermaria, elas faziam salgado. Salgado.
mas fazia de mandioca e fazia de baciada. Aí que ele precisava de renda para tocar o campo, né, o time. Aí era bom, vixe. Aí era cerveja e o salgadinho. Era a Sueli e a Genesi que fazia. E o forrozinho, que vinha bastante gente. Vinha de ônibus, de gente. E o quentão? O quentão, e daí uns tempos, ele falou, vamos fazer a festa junina. Vamos fazer uma reunião com essas mulheres. Aí chamou as mulheres, umas ele pôs para cachorro-quente, outras da pipoca e outras no leite. E o quentão sobrou para mim e a dona Laura, que era mulher do fiscal também. Aí saiu, falei, dona Laura, eu não tenho nem noção de quentão, eu nem nunca vi fazer. Ela, não esquenta não, dona Air. Meu avô fazia e eu nunca fiz, mas eu sei tudo do jeito que ele fazia. Falei, vixe, agora foi bom. Aí começou, né? Chegou o dia, ele já comprou gengibre, comprou o cravo, comprou canela, trouxe tudo. E a pinga também, ele punhava aqui para nós. Aí comecemos. Começamos já com 60 litros. Não era de gás, nós tínhamos um fogão de lenha aí. Aí era uma panelona de 60 litros. Ela é de ferro. Aí já fazia nela, fazia cheinha. Aí começou, vixe, aí vinha muita gente. E aí gostaram muito. Tinha gente de Pontal que falava, vou lá só para tomar o quentão. Essa é profissional já, viu? Ela sabe, ela faz tudo certinho. Lá o povo do Murilo fizeram festa, ela que fez o quentão lá. Minha mãe só sabe beber. Só sei degustar. Eu quero um golinho. Vou ver se quentão tá bom, deixa eu provar. Parte melhor, né, Maria? O controle de qualidade oficial aqui é ela. E isso de manter essa tradição, que nem minha avó aprendeu a fazer quentão aqui dentro, ela não sabia. É o Toninho aí que foi animando aqui. Nossa, ele gostava muito de festa, ele era animador. Então, ela de ter aprendido aqui dentro, né? Ela teve esse interesse, né, de aprender, de conseguir manter ainda mais de 60 anos essa tradição de quentão, ela junto com a dona Wanda, ela teve esse interesse, então a pessoa, a vizinha dela que ela fala, essa dona Laura, teve também o interesse, né, de poder ensinar ela, porque às vezes ela poderia... Deixar, dona Aí vai sair, eu lembro do meu avô, do jeito que ele fazia, e eu nunca fiz, mas eu sei tudo do jeito que ele fazia. Teve essa dedicação também de ensinar ela e ela teve interesse de aprender. E aí é um ciclo, né? Que agora eu também tive interesse de aprender, que eu tenho 33 anos. Olha, faz uns 5 anos que eu aprendi a fazer esse quentão. Lógico que não vai ser igual dela, mas a gente também é meio cooperativa, né? Eu coloco a cachaça, a água, ela vem com açúcar, que eu já gosto mais sem açúcar, ela já é formiguinha, gosta do açúcar. Tem que ter um dedinho dela também, né? Nesse preparo ali. É claro que nunca vai ser igual, mas eu tive esse interesse de buscar e isso é o que vai valorizando, né? Vai mantendo a tradição para gerações futuras também. E aí esse conhecimento vai passando. E aí, como eu atendo também aqui, né, às vezes os mais adultos, eu sempre comento desse quentão, minha avó que faz, e aí eles ficam também encantados, né? Por incrível que possa parecer, a pesquisa ela está sempre renovando a história do Engenho Central. Recentemente, os pesquisadores trouxeram à luz uma descoberta incrível e que abre um novo capítulo na história do Engenho Central. Um documento inédito, revelador, sobre a produção em escala industrial da cachaça. Trata-se de um relatório encontrado nos arquivos da Secretaria da Agricultura do Estado, um levantamento realizado no início da década de 1910 pelos agentes do Estado sobre a produção de açúcar e aguardente de toda a região nordeste do Estado de São Paulo, com destaque à usina Schmidt, não só pela excelência em produção de açúcar, mas também pela produção de aguardente, que revela um resultado de quase 200 mil litros da bebida numa safra. Essa pesquisa não terminou, ela continua.
E em breve novas revelações vão aparecer, inclusive sobre onde era o alambique da usina Schmidt. Diego, eu tenho outra pergunta importante e eu acho que todo mundo quer saber. São Paulo produz uma boa cachaça? São Paulo e o Brasil todo produzem excelentes cachaças, tá? Boas cachaças são produzidas de norte a sul, de leste a oeste do país, tá? A gente tem hoje todos os estados brasileiros produzindo cachaça e região norte produz cachaças excelentes e muitas peculiaridades locais de cada região, né? Como a cataia, o jambu no norte, né? Que aí serão bebidas mistas, aguardentes, mas tudo à base de cachaça. Sempre boas cachaças você vai procurar e encontrar no Brasil todo. Ah, maravilha. Agora só nos resta brindar, né? Então é isso aí. Viva a brinde. cachaça. Viva a cachaça. Eu trabalho com cachaça há mais de 6 anos e descobri aqui o Museu da Cana e todo um contexto que envolve a cachaça. E eu, em busca das mais raras, as mais diversidades do Brasil, eu vim parar aqui e queria saber se é verdade uma história de uma cachaça que o museu tem há mais de 40 anos. É verdade. Uau! É verdade. Quando o Luiz Biagi me convidou para vir para esse lugar, para transformar essa área num bem de público, um bem de visitação, em razão do edifício aqui principal, né, uma das primeiras indústrias de açúcar do Brasil, que é a usina Schmidt, aqui era tudo mato. Você mal via o que tinha atrás dos matos. Assim. Então a gente veio limpando, veio organizando com os tratores, muita gente trabalhando aqui. E cada edifício, são 40 edifícios que tem em torno dessa usina. E cada porta que eu ia abrindo, eu ia encontrando pilhas e pilhas de objetos, né? Morcego, tudo eles lá. E nesse edifício onde a gente está hoje, foi a última porta que eu abri. Foi uma das últimas portas que eu abri. Eu comecei aqui em abril, lá para agosto que eu cheguei nesse edifício. E a hora que eu abri essa porta, veio um vapor, assim, um cheiro. Eu falei, gente, parece que eu conheço esse cheiro. Saiu morcego, tudo. E aí fomos abrindo as janelas muito bem trancadas e tal. E a gente foi abrindo as janelas e aí me deparei com 4 tonéis como esse, nessa posição. Estavam aqui, nessa... Eu falei, gente, mas o que é isso? Eu não conhecia muito bem cachaça, sabe? Eu não tinha muita afinidade com isso. E aí, aquela torneirinha ali, eu peguei um copinho. Aí, cada dorna dessa tinha um selo, sabe? Tinha um papel velho, assim, tava quase da cor da madeira. Mal dava para ver. Aí, cada uma delas tinha uma data. Então, tinha 1984, tinha 2005, tinha 1978. Uau! Eu falei, gente, que acervo, né? Meu nome é Diego Miquelon, sou tanoeiro, herdei essa profissão do meu avô foi para meu pai, e hoje estou aqui no Museu da Cana e Sertãozinho, restaurando tonéis de madeiras nobres nacionais. Há um tempo atrás, a dona Leila entrou em contato com a empresa. A gente fazia a restauração de 4 tonéis de carvalho, que ela imaginava que fosse carvalho europeu. E chegando aqui, nós descobrimos que são de madeiras nobres brasileiras, umas 7 ou 8 variedades de madeiras distribuídas nos tonéis. Então são tonéis extremamente raros, lindos e perfeitos para o envelhecimento de cachaça. Então essa cachaça, ela ficou maturada, ela é de que ano? Essa é de 1984. De 1984, hein? Olha só. Vamos ver o que você acha. Acho que é a cachaça mais antiga que eu vou tomar, ou mais envelhecida. Uma excelente cachaça, aroma muito bom de carvalho que a gente pode sentir aqui. Carvalho europeu, eu não posso garantir que é francês, mas é muito boa, nota sensorial muito boa. Essa cor maravilhosa que ela tem. E é histórica, né? Isso que é o mais interessante, que a gente pode sentir aqui, exatamente.
Agora vamos para o paladar, né? Para a gente ver o que Tem ela vai lágrima aqui, tem remeter um para a choro gente. Né? Tem as lágrimas, ó, estão na taça. Muito legal isso. E como o tonel é um pouco maior, ela não concentra tanto a madeira, né? E devido ao tempo também que ela ficou aqui, e carvalho europeu também mais antigo acaba passando esse caraminho mais claro para Um douradinho, cachaça. né? Um dourado. Mas linda, tá translúcida. Vamos ao gosto, né? Então vamos brindar também, que faz parte. Uau, que delícia. Bom, recomendo. Todos acho que não vão conseguir provar, né? Mas quem pode provar essa cachaça, recomendo a todos. Realmente muito boa. Retrogosto muito aveludado na boca, muito gostoso. E o tempo que ela ficou, então, a percepção do álcool é bem tranquila nessa cachaça. Um retrogosto muito amadeirado, caramelo que você pode sentir aqui, delícia, delícia. Um pouco de baunilha e frutas secas, né, que a gente vai sentir nessa cachaça. Então, essa é uma das mais exóticas e mais raras que eu já provei na minha vida. Então, obrigado, Leila. Uma reserva especial agora do Museu da Cana. Do Museu da Cana. Um brinde à cachaça do Museu da Cana. E além da verdade, está confirmada, existe a cachaça. Meu nome é André, eu sou alambiqueiro aqui no Engenho Central. É um prazer trabalhar com esse novo projeto, que a gente pode dizer de uma 4ª geração de produção de cachaça. Aqui no Engenho Central se produz cachaça há mais de 120 anos, registrado isso com documentos históricos que comprovam. E sempre trabalhando das diversas formas da produção de cachaça, desde do primordial, das formas mais artesanais, e depois já começa uma ciência, uma tecnologia na parte da usina Schmidt, quando já vem com uma tecnologia mundial, que era a primeira revolução industrial. Após isso, a gente começa uma segunda produção de cachaça, quando a família Biagi assume, e mantendo as tradições históricas e todo o monumento que aqui já existia, mantém uma moagem com a parte antiga, produzindo cachaça em uma nova destilaria com tecnologia de ponta mais uma vez. Voltamos agora em 2022 com uma nova fábrica, com toda a tecnologia, toda a ciência aplicada e produzindo cachaça com alta qualidade, mantendo as tradições e as condições históricas do local. É um prazer trabalhar nesse projeto tão importante, nesse lugar maravilhoso que é o Engenho Central de Sertãozinho. Sejam todos bem-vindos. No Museu da Cana, a cachaça é produzida como uma verdadeira expressão da cultura brasileira, carregando em cada gole a história, os saberes e o fazer secular que moldam nossa identidade. Hoje, essa bebida espirituosa ganha apreciadores ao redor do mundo graças à dedicação e especialização dos alambiques espalhados de norte a sul do Brasil, que refinam a produção, valorizam ainda mais a cachaça como um representativo patrimônio cultural brasileiro. Eu acho que todo esse movimento que o museu tem feito e que, até por ser museu, às vezes é mais lento do que a gente gosta, né? Como trazer o público, como interagir, como trazer a história. Então, aqui, nos próximos passos, eventualmente, acontecem mais eventos, um casamento, um restaurante que receba mais gente, ou gente que venha degustar. Isso é a proliferação da história, das experiências que se pode ter. E o Brasil também está sempre na iminência de fazer um sucesso mundial. Às vezes você vai nesses ou hotéis ou restaurantes, não para de tocar música brasileira. Tem o drink, é o maior sucesso. O produto, é o artista. Talvez a gente não saiba se vender como poderia. E a cachaça, eu acho que ela está inserida nesse contexto. Ela tem esse potencial, é uma bebida marcante, apreciada. E o museu é uma marca enorme da cana, que provém todos esses produtos, né? Então é um vínculo enorme que, com o alambique, vai ser mais divulgado, né? A pesquisa no Engenho Central revela, portanto, que a história da cachaça está presente na história do Brasil, mas também na história do Engenho Central. Ela está presente no nosso passado, mas também no nosso futuro. Seja degustando uma bebida envelhecida em diferentes madeiras nacionais, como também numa caipirinha,
Ela está na culinária, ela está na literatura, na poesia, nas celebrações, na alegria, no futebol. A cachaça é um importante personagem da história desse lugar e é por isso que ela é preservada e produzida aqui no Museu da Cana.